Fala comigo, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Para você que está visitando o nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lucas Ellison e hoje vamos falar sobre PIPs, pontos, além de falar sobre alavancagem, derrapagem e lotes, tá? Pode parecer complicado, mas eu vou explicar de uma maneira simples para que você possa entender. Então, não se esqueça de deixar seu comentário falando o que você achou dessa aula, beleza? Já deixa seu like e compartilha com seu amigo. E não se esqueça de se inscrever, tá? Para não perder mais vídeo como esse. Hoje nós temos aqui o nosso ativo EURUSD. Deixa eu aumentar aqui um pouco. EURUSD. E aqui no lado direito, onde que tem essa linha verde, no finalzinho nós temos aqui a cotação da variação do preço do EURUSD acontecendo nesse exato momento. Tá. E aí eu vou pegar essa cotação que nós temos aqui, eu vou colocar aqui em cima, 1,10678, tá? E para isso a gente vai falar sobre PIP ou PIPs. E aqui a gente vai falar sobre pontos. Por quê? Porque eu quero falar a diferença entre eles, tá? Por que essa diferença ela é importante? A gente tem que pensar que um tempo atrás, alguns anos, as cotações geralmente só iam até a quarta casa decimal, que ela é representada por PIP, tá? Mas conforme foi passando os anos, com a popularização das contas menores, foi ocorrendo esse aumento de trades iniciantes, né? Foi acontecendo ter muitos especuladores que foi iniciando no mercado de Forex, as corretoras viram a necessidade de estar aumentando isso. Então, as corretoras passaram a utilizar a quinta casa decimal, que é chamada de ponto, para poder permitir que ocorra operações com valores menores, tá? Então, só para a gente compreender, primeiro a gente vai identificar, poxa, quarta casa decimal se trata do pips, né? Então nós temos aqui, a gente vai começar a contabilizar após o ponto. Então nós temos um, dois, três, beleza? Então 7 aqui seria o nosso pip. E o quinto, que é o 8, é o pontos, beleza? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que o pip se trata, ele é a quarta casa decimal em uma rotação, ok? E em pontos, nós estamos falando que ele é a quinta casa decimal em uma rotação, beleza? Então, para a gente compreender ainda mais, a gente tem aqui a cotação que o preço está trabalhando, 1,10678. Vamos dizer que esse preço ele subiu um pip. Se ele subiu um pip, então o preço ele foi para 1,10688, tá? Então, essa foi a variação do preço ter subido um pip. Agora, quando nós temos em pontos, vamos pegar a cotação que ele está, 1,10678. Então, ele subiu um ponto. Então, nós estamos dizendo que o preço está agora, nesse exato momento, após que ele subiu um ponto, 1,0679. Beleza? Tudo tranquilo? Então, com base nisso, a gente tem esse exemplo prático que a gente acabou de visualizar, de entender. Então, o PIB se trata da quarta casa decimal e ponto se trata da quinta casa decimal, tá?
Então, para ficar ainda melhor, porque existe corretoras ainda, alguns ativos estão na maneira antiga e outros estão na maneira atualizada. Então, sempre que você for perceber, então, PIP, vamos lá, é a quarta casa decimal, né? Então, ou seja, nós temos um PIB que é igual a 10 pontos, ok? E aí nós podemos colocar aqui que pontos, ponto, é a quinta casa decimal. Essa diferença ela é importante para poder calcular seus lucros e perdas, especialmente se você estiver usando as alavancagens que a maioria das corretoras deixa disponível, que fica a seu critério se você vai querer aquela alavancagem ou não. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas antes de eu falar sobre alavancagem, eu tenho que falar de lotes. Os lotes, né, pessoal, no mercado de Forex, você não compra ou vende uma moeda de cada vez. Você vai negociar lotes, que são pacotes de unidade da moeda. Como assim? A gente tem que entender que a gente tem alguns tipos de lote. Nós temos o lote padrão, onde o lote padrão ele trabalha com 100.000 unidades, tá? Da moeda base, beleza? Depois nós temos o mini lote. O mini lote, ele trabalha com 10.000 unidades. E depois nós temos o micro lote, que o micro lote, ele trabalha com 1.000 unidades. Beleza? Então, se eu tenho essa comparação e vamos dizer que o preço ele subiu apenas um PIB, então vamos dizer que ocorreu ali a variação de um PIB, né? Então, aumento de um PIB com base no lote padrão, a gente vai estar ganhando, né? Neste caso, $10. Quando eu vou trabalhar com o mini lote, eu vou ter um ganho, né? Lembrando que a gente está falando apenas de uma variação de um PIB, tá? Então, o meu ganho de um PIB, tá? Onde que eu estou te falando que esse mini lote se trata de 0,1. Então, nesse caso, eu tenho aqui, né, pessoal, um ganho de $1, ok? E aí, depois eu tenho o microlote, que o microlote se trata de 0,01, que é igual a essa variação de um PIB, ele iria me trazer 0,10 center, tá? Então, essa é o comportamento que nós temos aí para poder entender um pouco sobre essa questão dos lotes, tá? Beleza. Poxa, mas eu tenho que ter toda essa quantia em dinheiro para poder estar negociando essas unidades base? Não, porque é aí que vem a famosa alavancagem, tá? A alavancagem, ela é como um empréstimo que a corretora te dá para você operar com mais dinheiro do que você realmente tem. Ou seja, nós estamos falando, se você tem aí 1.000 na conta, né? E aí a corretora, vamos colocar aqui que a corretora, ela oferece um ela oferece ali para você uma alavancagem de 1 para 100. O que você pode entender aqui? Poxa, você tem que entender que essa alavancagem que a corretora está te oferecendo, ela está querendo dizer, olha, apesar que você tem R$ 1.000 na conta, estou te oferecendo uma alavancagem de 1 para 100 para você
operar como se tivesse 100 mil, tá? Então, isso vai permitir comprar um lote inteiro de 100 mil unidades de Euro USD, mesmo com apenas R$ 1.000 na sua conta. Mas é importante te alertar, né, para você ter bastante cuidado. A alavancagem, ela aumenta tanto para ganhos, mas existe as perdas, tá? Então, da mesma proporção que ela está aumentando para você ter um ganho melhor, dessa mesma proporção, ela vai fazer que você tenha uma perda ainda melhor, entende? Então, use essas alavancagens com bastante responsabilidade, tá bom? E aí depois nós temos também, que é importante a gente compreender, que é a derrapagem. A derrapagem, né, pessoal? O que seria isso? O que é derrapagem? A derrapagem ela acontece quando o mercado está muito volátil, tá? Em cenários quando tem muita volatilidade, especialmente quando nós temos ali, por exemplo, notícias importantes, eventos, né, que fazem um movimento do mercado daquele ativo ali, ocorreu um aumento gigante, né, dessa variação dessa moeda, que vai afetar diretamente. Então, imagina se você quer comprar, por exemplo, um euro USD, e aí o mercado ele mexe rapidamente, o preço ele sobe, por exemplo, ele está na cotação ali, vamos supor que ele está na cotação de, vamos colocar aqui, para 100, né? Vamos colocar assim, 1 para 1.000, no Tênis Pips. E aí, devido à oscilação, ele ocorreu ali uma variação muito grande que ele foi para 2, ou seja, ele teve uma variação, uma oscilação grande de 2 pips, né? Essa variação de 2 pips pode acontecer no mercado de Forex de ocorrer algumas situações. O que seria? Fazer com que pula aquela ordem de proteção, de pular aquela ordem que você, às vezes, você apregou aquela ordem, né, para ser executada, ela acaba pulando. Então, existe essa variação. E a função da derrapagem, tem corretora que ela tem essa derrapagem, tem corretoras que não têm essa derrapagem. Qual que é a ideia da derrapagem? A ideia da derrapagem é para você reduzir a sua alavancagem. Então, a corretora ela tem essa alavancagem na ideia de prevenir que você tenha uma perda maior. Da mesma maneira, se você tiver ali, né, pô, fez uma pré-análise ali da notícia, e você está ciente daquele impacto que vai gerar bons lucros, bons retornos para você, e aí você entra a favor e realmente teve aquela explosão. Porém, você não vai trabalhar com aquela alavancagem de fato que está disponível nesse horário, porque a corretora diminuiu. Por exemplo, se eu tenho uma alavancagem de 1 para 100, a corretora ela pode reduzir essa alavancagem de 1 para 30 e eles vão entrar ali com o conceito de que, poxa, eu estou reduzindo aqui essa alavancagem para poder te proteger, eu estou te protegendo para que você não tenha perdas maiores. Por isso que eu estou limitando o tamanho dessas operações nesses horários que pode ocorrer um impacto muito grande da volatilidade. Então, a derrapagem ela vem com essa função de evitar que você tenha cenários de perdas muito grandes. Mas existem métodos que você pode trabalhar com essa derrapagem a seu favor, e isso eu ensino no curso. Beleza? Tudo que está na descrição dessa aula e todos os assuntos extras estão na descrição desse vídeo, tá? Eu espero que essa explicação tenha sido clara e que te ajude a entender melhor como funcionam esses conceitos no mercado de Forex. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima.